Esse tá bom ali, agora. E esse aqui eu tenho. Eu vou deixar ele aqui, que é que eu vou passar fora. Vocês vão fazer o Ai, vai ter uma semana sem Gente, estamos aqui hoje, vai ser um dia muito especial. Lá. Para receber um filho, a gente faz tudo isso aqui. Pinta a casa, pinta o quarto, compra roupa, compra berço. Essa preparação, quando a gente vai na casa de alguém, ou quando alguém vai nos visitar e é uma pessoa benquista, a gente faz uma janta, eu vou lá na mesa de frios, você recebe as pessoas, você se prepara. A gente se prepara para isso aqui. E para as coisas que a gente quer viver? A gente verdadeiramente se prepara? Ou a gente só senta e esperar? Quantos de nós estamos verdadeiramente preparados para receber os milagres que a gente tanto quer na vida? Então hoje a gente vai começar essa nossa tarde falando sobre isso aqui, sobre o princípio da preparação. Isso, o tempo de preparação. E aí eu cheguei na seguinte conclusão: o cara sendo o cara, não é sobre o tempo, é sobre quem precisamos ser para que as coisas aconteçam. Tem muitas coisas na vida que a gente quer viver e não viveu. Tô mentindo? Todo mundo tem aqui um sonho engavetado. Tem um sonho que falou, quer saber? Acho que não dá mais pra mim. Puxa, de lá que dá. Tem muitas coisas que a gente ainda não viveu, não acessou, não experimentou. Por quê? Porque a gente ainda não preparou. Porque a gente ainda não preparou. Quem está vivendo aqui um estado de campo seco? Financeiro, emocional, relacional, que acredito que foi o que fez a maioria chegar até aqui. Tanto, por que comigo? Minha nossa, nunca vai chegar a minha vez. Vamos mudar a pergunta? A gente está se preparando? A gente está fazendo a nossa parte? Ou a gente está sentado na cadeira da vítima, esperando que as coisas aconteçam? Qual é a verdade? Eu acredito que muitas pessoas aqui são da aliança, e aí quando a gente fala assim, coloca o óculos, o que é que a gente enxerga? Por perguntas, mentira, verdade, intenção e consequência. Qual que é a mentira por trás do que você está contando? Eu gosto de contar essa história. A minha irmã, ela sempre fala que ela não consegue emagrecer. E a gente escuta muito isso. Por que que não consegue emagrecer? Não, porque o meu metabolismo é lento. Mentira. Qual que é a intenção? Que as pessoas não julguem. Que as pessoas acolham e falem, nossa, tadinha, tem metabolismo lento. Qual que é a consequência? Menos vida, menos qualidade. Então, quando a gente coloca o óculos, mentira, verdade, intenção, consequência. A gente está vivendo um campo seco em muitas áreas da nossa vida. Mas a pergunta é, a gente está se preparando? Verdadeiramente? Sim ou não? Sim. Depois ele foi lá e criou a água, as plantinhas, e depois os bichinhos. E depois, no último momento, ele foi lá e criou o homem, e não o contrário. Então, a gente tem que parar de achar que primeiro as coisas vão acontecer para depois eu me preparar. Funciona ao contrário. Primeiro eu sou, primeiro eu me preparo e depois a minha vida acontece. Tá escrito lá, não fui eu. Só vim contar isso aqui para vocês e relembrar. Mas eu não estou me dando carinho. Papai e mamãe me rejeitou, mas eu não estou me aceitando. Eu também estou me rejeitando. Eu tenho uma paciente, ela mora nos Estados Unidos, mas ela é brasileira. Então ela foi criada aqui num convento. E ela se sentiu rejeitada. E esse processo de rejeição é tão profundo que agora na vida adulta tratando, ela não aceita a criança dela. Ela fez uma viagem aqui para o Brasil e foi no convento e ela foi largar a criança dela lá. Ela conseguiu contactar a adolescente e aceitar a adolescente. Mas a criança dela, ela não aceitou. Quem é a criança?
A criança é a nossa base, é o nosso alicerce, é a nossa força. Se você está pisando na sua criança, como é que você vai se amar, se valorizar, se respeitar? Como é que você vai construir relacionamentos saudáveis se você está massacrando a sua criança? Você não quer olhar para a sua criança. Esquece de agradecer a nossa criança. Porque quem nós somos hoje? Somos essa construção dessa criança com esse adolescente. Tira ela, acabou você. Essa minha criança é extraordinária. Minha luz, minha fonte, meu suporte, minha âncora. Mania de olhar para o ruim e esquece de olhar para o bom e de construir o bom para nós. A gente esquece. Então o que é que você está fazendo com a sua criança? Então essa criança não tratada, a origem dessa transferência de culpa vai para onde? Para o relacionamento. E eu não estou cuidando da minha criança, mas eu quero que o marido cuide, eu quero que o pai cuide, eu quero que a mãe cuide, eu quero que a mulher cuide, eu quero que a cuide, eu quero que o mundo cuide, mas eu não cuido. Quando você olhar para a sua criança começar a se amar de fato, você vai aprender a identificar o que tem dentro de você e parar de projetar a culpa. Porque muitas vezes a gente, para não se culpar e não se punir, a gente faz o quê? Pune o outro, culpa o outro. Você se coloca no lugar da vítima. Quanta gente gosta de se colocar no local da vítima? Pode olhar, observa. Quantas vezes a gente quer que o outro cuide, porque a vítima o outro é que tem que fazer. O outro é que tem que fazer por mim. Você não tem consciência, nem se responsabiliza, não olha para si, não se respeita, não se valoriza. 50% do machismo é das mulheres, tá, gente? Então, parar de culpar o homem com machismo, porque 50% é da mulher. A gente está na relação com o cônjuge, reclamando, falando um monte de coisa, culpando e responsabilizando o outro, mas a gente esquece que nós, como mulheres, estamos também sendo nos ajudar. Ele vem dando chacoalhão. Chacoalhão com amor. Eu digo chacoalhão com amor, porque ele vem falar as verdades. Com muita alegria, vou receber ele. O homem está na casa! Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Muito bom vê-los. Pode sentar, por favor. Tudo bem? Bom ver vocês aqui. Tudo bem? Ótimo. Tudo bom? Vai que vai dar certo, vai que vai dar certo. E esse vai que vai dar certo, de fato, traz a gente para o lugar que a gente precisa estar. Ela tinha uma expectativa, ela tinha uma espera, ela tinha uma necessidade e essa necessidade não foi atendida. Quantas de vocês aqui, nesse exato momento, não tem uma necessidade que não está sendo atendida nesse momento? Quantas de vocês? Não precisa falar não, só pensem. Olhando, a gente já consegue saber. Eu engordei, Márcio, não consigo emagrecer. Estou há meses fazendo dieta, indo para academia, frequentando lugares, passando por nutricionista, com um personal trainer e eu não alcanço o meu objetivo de emagrecimento. Vamos olhar para isso? Eu tenho uma busca por aprovação, estou querendo ser vista por alguém, estou querendo ser cuidada por alguém, estou querendo receber carinho e afeto de alguém. E toda vez que eu quero receber carinho e afeto, toda vez que eu quero receber algo de alguém, eu começo a cobrar. Então, a gente tem o querer e tem a ação negativa em relação ao querer. Eu quero cuidado, carinho e afeto, e na sequência, quando eu não tenho aquilo, eu faço a cobrança. Então quem está num relacionamento muitas vezes não recebe aquilo que gostaria de receber do parceiro, não recebe da família, não recebe dos pais, né? Não recebe do marido, do namorado, dos filhos, porque não recebe do chefe, dos colegas de trabalho, está sempre em busca de algo para preencher alguma coisa, um vazio emocional. E quando eu estou em busca disso, eu não tenho, e aí eu começo a cobrar. Mas quais são as maneiras que eu uso para cobrar as pessoas? Como eu faço para cobrar? Às vezes eu quero que o outro se sinta culpado por algum problema que eu estou passando. Às vezes eu quero que o outro se sinta constrangido por alguma dificuldade que ele me fez passar. Às vezes eu quero que a minha parceira se sinta mal com algo que ela não me entregou. E a gente repete o mesmo processo o tempo inteiro. A gente, quanto adulto, nós não estamos passando nada novo. Acreditem, nós estamos reproduzindo coisas que nós sentimos, vivemos e passamos durante toda a nossa infância. Toda a nossa infância. Desde a concepção
estado de gestação, até o momento onde você tem os seus 6, 7 aninhos ali, é a hora que você começa a reproduzir todo esse caminho. As emoções, as sensações, elas são construídas pelo nosso ambiente, infelizmente, de uma forma muito negativa. E aí você fala assim, poxa, mas durante toda a vida eu dei tanto amor para o meu filho, você deu o que você dava conta de entregar, mas não o que ele queria receber. As crianças são assim. Eu fui assim. Eu tenho uma carência dentro de mim absurda. E essa carência ela foi produzida, não na minha fase adulta, na minha adolescência, mas na minha infância. Porque eu tinha uma mãe que trabalhava muito, eu tinha um pai que trabalhava muito. Então, a ausência deles gerou em mim uma carência. Eu era cuidado pela vizinha, pela minha irmã que está aqui, que muito cedo teve que assumir esse lugar de cuidar dos irmãos. E isso não gerou só um trauma em mim, gerou um trauma nela também. Porque durante muito tempo ela não aceitou o fato de ser mãe, porque tinha sido mãe muito cedo. Ela assumiu uma responsabilidade que não era dela, que foi dada a ela muito cedo, aos 9 anos, e hoje a dor de ser mãe e de não conseguir dar para os filhos aquilo que eles mereciam dar e receber, é porque naquela ocasião ela estava suprindo a necessidade de alguém, e no caso a minha e a do meu irmão. E o que eu quero dizer com isso? A oralidade, a sensação de abandono, de falta, de ausência que a gente carrega, ela é preenchida com emocional, não com coisas. E às vezes a gente substitui isso e começa a procurar nas coisas a resposta para aquilo que a gente está buscando. Nem sempre a gente vai alcançar em coisas, mas a gente vai alcançar em conversas, em situações, em diálogos, né? Em combinados, em ajustes emocionais que a gente passa a ter com as pessoas quando a gente tem uma clareza. E clareza do quê? Do que eu quero, do como eu quero e do quando eu quero. Se eu tenho clareza do que eu quero, do como eu quero e do quando eu quero, as coisas ficam muito mais fáceis. E infelizmente, às vezes a gente vai como uma criança birrenta e sai aí pedindo, chorando, gritando. Você já viu o comportamento de uma mulher quando ela está em birra? Principalmente com o marido? Você sabe como que é ou não? Quem é casado aqui? Legal. O restante é tudo solteira? Estão todas na pista? Não, ó, vamos fazer um combinado aqui. Quem é divorciado já não está mais divorciado, já passou a fase, agora é solteiro. Aí se vinga da mãe e adoece, aí vai parar no hospital. Aí a mãe simplesmente vai embora, agora não precisa estar mais aqui, porque a disputa para ver quem estava mais doente não precisou mais, né? Ela provou que podia ser mais. Então, essa necessidade de cuidado, carinho, afeto, reconhecimento, de atenção, gerou nela toda essa dor. Hoje, o que ela precisa é só de um marido presente. Tirar essa dor da mãe e falar, tá, ela já está lá, sai da gaiola, vai viver tua vida. Não, ela já foi, eu já isso. terminei prazo. Mas e aqui? Fiz tudo. Vai lá. Isso. Agora, ai, obrigado. Agora é a relação conjugal. Eu preciso esperar do meu marido que ele entregue tudo. De novo, não é só sobre presente financeiro, é sobre presença. O que essa mulher precisa é simples. Sabe? É tá aqui, ó. É oferecer para ela cuidado, carinho e afeto, que talvez ela tenha colocado nas costas um sobrepeso muito grande e está tentando suportar ainda a dor que ela sempre sentiu. Mas se afinar a conversa e se alinhar com o marido, ela recebe dele aquilo que ela precisa receber. Só que você só vai receber se você falar. Porque se ele não souber o que você está sentindo, ele vai ficar se esforçando para te entregar algo que ele nem sabe o que é. Quando eu voltei da cirurgia, que eu deitei na cama e aquilo passou como filme, só que não era mais bagunçado, estava tudo organizado. Eu sentei com ele e falei, olha, hoje é o último dia que se por acaso eu precisar ficar doente, para que eu tenha sua atenção e que você me veja de outra forma, por conta de situações que você ainda não resolveu na sua vida, não venha. Por isso que eu estou sentada ali chorando. Não venha, não venha, porque eu vou dar conta do meu problema e eu mesma resolver. E eu quero sair desse ciclo. Então não me dê a mão, porque eu vou permanecer nele.
sabe? Então, nunca mais. As dores que eu sentia, eu estava numa situação muito complicada e eu entendia que precisava do meu posicionamento para que eu saísse daquela situação, sabe? E assim, minha organização mental para minha vida financeira, para as coisas. E eu falei, eu preciso agora entender o outro caminho. Se eu estou voltando de volta, eu estou fazendo o caminho de volta, eu preciso só entender direitinho os caminhos e passar pelo processo. E não querer atalhos fáceis, porque depois vão me colocar no mesmo lugar de novo. É isso. Eu vou te dar um segredo agora. Você vai voltar para casa e vai fazer isso hoje. E aí amanhã, como é domingo, você vai viver o dia com ele da forma certa, beleza? Mas você vai dizer para ele que você não vai suportar tudo sozinha, porque você colocou o peso nas costas de novo. Quando você diz para ele, eu vou dar conta de tudo sozinha, você colocou o peso de novo aqui. Não largou. Diferente a questão das doenças, que estava achando utilidade, entende? Agora você diz para ele, eu preciso de você comigo, para que eu não precise adoecer novamente. Eu preciso de você. A sua atenção, o seu carinho, o seu afeto é importante para mim. Aí você traz responsabilidade para ele. Aí você vive essa vida entregando tudo de você e recebendo tudo dele. Aí você vai perceber que a vida é boa de verdade, que é gostoso de verdade estar num relacionamento. Topa o desafio? Top. Boa, obrigado. Vamos para ela. Eu não queria fazer aquilo. Nesse intervalo, encontrei o Márcio, fiz uma análise com ele. E ele virou para mim, me deu alguns direcionamentos. Depois nos encontramos em janeiro. E ele virou para mim e disse assim: sai do pesqueiro. Deixa esse homem ser homem. Eu, como assim? Como que eu deixo esse homem ser homem? Não vai fazer. Mas ele reforçou comigo novamente e falou: Má, não tem outro caminho. O único caminho para você ser essa mulher feminina é ir para esse lugar. E daí eu decidi. Exatamente no mês em que eu decidi sair do pesqueiro, que daí nesse intervalo eu fui trabalhar com ele também, eu investi o meu dinheiro, né? Eu vendi meu apartamento e investi no pesqueiro, que é a empresa dele, hoje nossa. E exatamente no momento em que eu falei, eu vou sair, nós batemos o maior faturamento da empresa. O que eu pensei? É agora, vou sair. Eu falei que eu vou sair, o dinheiro entrou, eu vou sair que o dinheiro vai entrar mesmo. Nós dois fomos para um estado vingador. O dinheiro caiu. Começou o faturamento a descer cada vez mais. O Douglas começou, por um padrão dele, olhar e dizer: eu não vou mais fazer dinheiro. Fizemos um encontro com o Márcio. O Márcio fez uma pergunta e falou, isso numa live, né? Fez uma pergunta pra mim: como tá a vida? Eu falei: a vida tá indo bem, mas o dinheiro tá despencando. Aí ele virou pro Douglas e falou assim: deixa de ser moleque e vira homem. Aí nós realmente fomos pro alinhamento. E nesse intervalo eu encarei de frente o feminino, emagreci 10 quilos em 2 meses. Falei pra mim que o meu compromisso era me tornar uma analista corporal em junho. E passei na prova em junho, nos primeiros 5 minutos, prestei a prova, entrei, passei, e a gente está fazendo esse caminho. Mas aqui vem um momento. 15 dias atrás, quando o Douglas fez há um mês atrás a análise com o Márcio, eu já tinha feito, e daí ele me chamou para fazer um alinhamento comigo, e ele virou para mim e falou assim: qual que é o seu problema na relação? O que você busca na relação? Eu disse para ele: eu quero meu dinheiro que eu investi lá dentro. Porque eu tô vendo essa empresa despencar e o meu dinheiro vai acabar, vai desaparecer. Ele virou para mim e falou assim: então sai desse casamento. Na mesma noite eu cheguei e disse pro Douglas: nós temos 6 meses para levantar o dinheiro que eu coloquei no pesqueiro e o nosso casamento acaba. Esse homem virou no Jiraya, gente. O que a gente faz para não perder uma mulher, né? E nosso casamento se transformou literalmente em 15 dias. Eu me vejo uma mulher que eu não me vi, hoje eu tenho 45 anos, que eu não me vi a minha vida toda, em nenhum relacionamento, nem sendo filha.
Hoje eu olho para ele e eu sempre digo isso para ele, que ele é um homem muito grande, ele é muito maior do que ele imagina. Nos olhos daquele homem que você se conectou para construir uma família, para construir uma vida, para construir aquilo que você disse que queria lá atrás e você confiava, depois desconfiou, mas agora confia de novo. Então olha nos olhos desse homem que você escolheu, se conecta com a energia do seu feminino, da energia da mulher que quer nutrir essa família, quer cuidar da família, quer cuidar da relação, quer cuidar de si mesma, do marido. Se conecta com a esposa que você diz que quer cuidar, que quer amar, que quer proteger, que quer oferecer para ela uma vida dos sonhos. O homem que vai trabalhar, que vai se dedicar todos os dias para poder oferecer para esta família, não só para ela, mas para esta família, tudo que ela precisa. Agora, Marcélia, com a energia do feminino, vai para aquele lugar que você sempre teve vontade de ir, mas nunca teve coragem. Olha para o seu marido. Olha para ela, Douglas. Quando você olha para esse homem, você vê força. Você vê proteção. Você vê provimento. Você vê segurança. Quando você olha para essa mulher, você vê vulnerabilidade. Não é fraqueza, mas vulnerabilidade. Ela está no lugar de confiança, onde ela olha para você e ela te vê gigante. Onde ela te vê grande. Onde ela se sente protegida de verdade. Onde ela confia. O dinheiro é só um detalhe. Você vai faturar bastante no pesqueiro. Ela vai faturar muito como analista corporal. E o resultado de vocês vai ser uma consequência inevitável. Mas isso aqui, que vocês estão fazendo agora, isso aqui é a virada de chave que vocês precisavam ter para ter a vida que vocês sonham. Você poder olhar para ela nesse lugar, confiando em você profundamente, e ela olhar para você e te ver gigante, como ela disse que te vê. Então, Marcélia, olha para o teu marido e diz para ele o que você quer receber dele a partir de agora. Diz para ele o que você quer que ele faça por você, para que você se sinta cada vez mais protegida por ele. Aquilo que eu falei para vocês, cada um carrega uma história, cada um carrega uma necessidade. Cada um carrega dentro de si uma dor que muitas vezes não proporciona pra gente fazer esse movimento. Tá cheio de mulher querendo ser mais homem que muito homem. E isso prejudica o relacionamento, prejudica o financeiro. Quando a gente tenta ser mais, quando a mulher tenta ser mais homem que o próprio marido, ela tira dele a força que ele tem ou que ele precisa ter para brilhar lá fora e conquistar o dinheiro que ele tem que conquistar. Quando ela tira dele a energia do masculino, ela deixa de fazer com que ele seja o provedor. E esse provedor também tem um desejo, ele também tem um pedido, ele também tem algo para pedir para essa mulher. Então, Douglas, olha para ela e diz para ela o que você espera dela, o que você está disposto a entregar para ela dentro do que ela pediu e o que você espera receber dela nessa relação. E por que o homem espera? Porque a gente também ama. A gente também quer ser amado, a gente também quer receber carinho das nossas esposas, a gente também quer receber toque, a gente quer receber palavras de afirmação, a gente quer que a sexualidade seja melhor, a gente quer que a energia do feminino reine dentro de casa sem que a gente precise pedir. E muitas vezes a mulher se abandona, porque ela olha no espelho e ela não recebe aquilo que ela gostaria de receber e ela coloca a culpa no marido. E muitas vezes na frustração que ela sente. Eu não me sinto acolhida, eu não me sinto amada, eu não me sinto cuidada, eu não me sinto protegida e por esse motivo eu não dou para a minha relação ou para aquele parceiro aquilo que eu preciso dar. Mulher ou a mulher que vive essa dor, ela tem um problema. Ela é birrenta. Ela cobra coisas que ela não foi capaz de entregar a vida inteira. Ela cobra do outro algo que ela não teve coragem de dar, mas ela queria receber. A vida é uma via de mão dupla. Eu dou e recebo. Se eu dou, eu recebo. Quando eu estou de frente para o espelho, que eu levanto a mão direita,
a imagem refletida também levanta a mão esquerda. Então eu preciso fazer esse movimento de reciprocidade. Quando eu enchi aquele copo e eu falei, o homem, ele vai, transborda na vida da mulher, mas se ele não der, ou ela não der para ele o que ele está esperando, esse transbordo uma hora vira briga, vira birra, vira problema. Encara isso. Encara isso. Talvez aquilo que você acha que não tem mais jeito, tem jeito, desde que você olhe para o espelho e se veja nesse lugar onde você fala, será que eu dei aquilo que eu precisava dar? Será que eu ofereci para o outro aquilo que eu precisava oferecer? Será que eu fui a minha melhor versão como mulher? Porque é muito fácil a gente querer, tá cheio de mulher engenheira de obra pronta. Quem é essa mulher? É aquela que vai no Tinder, no Happn, no Inner Circle e quer achar um cara foda, com dinheiro no bolso, que cuide dela, que seja provedor, cuidador e assim vai. Mas e você? Tá pronta? Tá pronta para entregar aquilo que você está querendo receber? Que é muito sobre isso. Reciprocidade. Eu fiz as minhas mentoradas deixarem uma mensagem assim no aplicativo delas. Procura um homem disponível, independente financeiramente, que queira amar, cuidar e proteger uma mulher que está pronta para ser vulnerável e se entregar na relação. Será que você que está no aplicativo deixou essa mensagem? Por quê? Porque quando eu ponho essa mensagem, eu coloco os idiotas para longe de mim. Porque quando eu não ponho mensagem nenhuma, só vai aparecer o cara que quer me comer. Sexo casual. Olha lá. Procura um relacionamento com um homem saudável, independente financeiramente, que queira viver uma vida incrível com uma mulher que está disposta a se entregar no relacionamento. E aí você conta o resto das coisas que você gosta. Gosto de viajar, gosto de curtir, gosto de ir para lugares legais, mas entenda, você está fazendo uma promessa. E essa promessa precisa ser cumprida. Porque quando esse homem chegar na sua vida, é exatamente isso que ele vai querer encontrar. Nada mais e nada menos. Alinhamentos claros. Eu digo o que eu quero e digo o que eu estou disposta a entregar. Para quem é casado ou para quem é solteiro. Combinado? Quando eu falei para Marcélia, separa dele que ele não é homem para você. Foi o que ela me disse, não foi? Ele não honra, ele não faz, ele não acontece. Eu falei, então sai da relação. Sai da relação. Eu quis provocar e instigar ela a perceber que ela não estava sendo mulher para ele. Não era só ele que não era homem para ela. E quando a gente se encontrou no sábado passado, que ele, mandou uma mensagem, ela tá indo embora. Aí eu falei, faz seu papel de homem que ela volta. Aí ele começou. Aí ela me mandou uma mensagem no outro dia, tá tudo mudando aqui. Aí eu falei, faz seu papel de mulher que ele mantém. E a gente se encontrou no sábado. E aí ela feliz, querendo me contar o que tinha acontecido. E eu ouvi, eu falei, eu sabia que isso ia acontecer. Era só uma consequência inevitável, porque um casal precisava se encontrar de verdade. Estava desencontrando, e quando eles se conectaram de verdade, igual foi aqui, deu tudo certo. Assim como a Ju se conectou com o Léo. Quando ela se conectou com o amor dela, de verdade, aquele homem que ela fala que ele é o amor da minha vida. Cara, eu vi esse homem olhar para ela, na minha frente, e dizer, cara, você é o amor da minha vida, confia em mim. E ela de braço cruzado falava assim, E eu falava, confia, deixa ele ser homem. E o resultado tá aí. Há um mês, ele transborda gigantemente na vida dela. E é difícil ser leve. É difícil ser leve, é difícil ter essa sensação de mulher saudável, é difícil perceber que tá gostoso. A gente sempre vai arrumar um probleminha, né? Um pelo em ovo. E esses dias foi legal porque ele me deu uma bronca como ele nunca me deu antes. E eu gostei, assim, foi uma sensação muito boa, porque ele estava falando sobre... Eu não lembro exatamente o que era, mas era algo que ele ia fazer, que ele ia comprar, que ele ia sei lá o quê.
E eu falei, Léo, mas não sei o que. Ele olhou pra mim e falou assim, olha só, eu já disse pra você, agora é comigo. Acabou. Ela fez o piripaque do Chaves, né? Foi isso mesmo. E isso. Claro que ele já vem lá da mamãe, meio assim, e a gente só piora a situação. E é difícil sair desse... E aí a gente entra nesse lugar também controlador, né? Porque já que ele não faz, eu tenho que fazer. E fica aquela coisa de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? E quem é que vai fazer aquela mudança primeiro? Quem é que vai dar o primeiro passo? Só que... E assim, gente, eu não tô falando só para as mulheres casadas, né? Eu tô falando para as mulheres solteiras também, que estão se preparando para os homens maravilhosos que vão chegar, né? Se a gente permanece nesse lugar de um absolutismo tão grande, né? Um empoderamento, porque tá na moda a mulher ser empoderada, e a gente entra nesse lugar, a gente fecha qualquer possibilidade. A gente fecha realmente as portas para que esse homem ressurja dali de dentro, porque tá ali escondido, tá ali dentro escondido. É só a gente dar lugar para isso, só a gente recuar um pouquinho para que ele possa de fato aparecer. Então, nessa história toda, eu fiz o meu caminho de volta. Na verdade, eu já fiz o meu caminho de volta tem bastante tempo, até antes de eu entrar na aliança, porque isso foi uma coisa que sempre gritou muito, muito forte dentro de mim. E como o Márcio falou, hoje eu trabalho só porque eu quero, só porque eu gosto. Eu estou fazendo uma coisa que eu amo, né? Porque estar do lado do Márcio, vendo todo esse trabalho dele, tudo isso crescer e eu poder acompanhar isso, não tem preço, né? Então hoje eu faço isso porque realmente é o que me motiva, é o que bate forte no meu coração. Não porque eu precise fazer, mas eu precisava. Até 6 meses atrás eu precisava. Pra tirar a culpa. Pra ver realmente se é tudo isso, essa culpa que eu tenho, se eles acham que eu sou culpada ou não. Não sei se é Existe um jeito, tá? um jeito de conversar para poder melhorar a nossa relação. Quem aqui é mãe de um filho adulto e tem essa dificuldade? Por isso que eu tô perguntando, para falar genérico assim para todos. Já tive mais, hoje eu tô... Tá. A mulher tem essa tendência a se sentir culpada mesmo, né? Mas muitas vezes ela não consegue dar aquilo que ela não recebeu, porque faltou para ela também. Isso se chama oralidade da falta. Eu não consigo entregar o amor, o carinho que eu não recebi. E aí quando ela fala se existe uma comunicação com esses filhos para que eles se sintam melhores e ela se sinta menos culpada, existe. É possível, né? Então o que eu preciso ter clareza de quem eu fui nessa relação com os meus filhos e os motivos que me levaram a não ser a mãe perfeita para eles. E uma vez que eu tenho clareza que eu não fui a mãe perfeita, eu preciso levar isso ao conhecimento deles, para tirar essa culpa. E aí a conversa é simples e direta. Filho, queria dizer para você que eu te amo, você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E talvez eu não tenha sido para você a minha melhor versão como mãe. Talvez eu tenha deixado faltar. Esse guardião vai ser uma das suas amigas. Vem cá, Paula. Olhem para ela. Olhem bem para essa mulher. Estão vendo? O meu desafio é você se tornar a sua melhor versão independente dos seus filhos. De ir para a vida de verdade. De ser uma mulher rígida de verdade. Parar de se esconder. Parar de ser a mãe e ser mulher. Se maquiar, se cuidar, andar com roupa de mulher e não de vó, de mãe, né? Cuidar de você. Você é uma mulher muito bonita. Só que você tem um rosto, um semblante de tristeza, de dor. E essa dor está pelo fato de você não conseguir viver a tua rigidez na essência. Entregar o seu melhor para você. Então você vai conversar com a sua melhor versão. Se olhar no espelho e olhar para onde você quer ir. Combinado? Ela vai ser sua guardiã. Em 90 dias. Em 90 dias. É o tempo que eu vou te dar. Vai pra academia, pra se cuidar. Mas, só que você vai pra academia pra ter saúde. Eu quero que você vá pra academia pra ficar gostosa.
emagrecer de verdade, vai ficar com bundão, pernão, tudo grandão. Em 90 dias, a gente vai conversar de novo. Beleza? Você vai ver que você vai emagrecer, você vai virar outra mulher. Combinado? Ah não, Li, peraí. Então vem cá. Fechado? Então, ó, olhem bem pra ela. Tirem uma foto. Esse é o antes e depois. A gente se vê em 90 dias.